Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal. Nessa aula eu vou estar trazendo sobre o calendário econômico, galera. Vocês me pediram muito e eu resolvi trazer essa aula hoje, justamente hoje. Eu vou ensinar vocês como que vocês vão analisar as notícias que vai ter no determinado ativo, no determinado dia, determinado horário, beleza? Basicamente, galera, para você estar analisando as notícias que vai ter naquele determinado dia, vocês vão abrir o navegador de vocês e vão colocar calendário econômico, tá? Assim que vocês colocarem calendário econômico na barra de pesquisa, pode acessar o primeiro link que aparecer aqui, tá? Ele já vai carregar aqui, ó, o site da invest.com, tá? E aqui vocês vão rolar o mouse um pouco para baixo, vai estar aqui o calendário econômico, tá? Observem que ele mostra aqui em cima nessa barra as notícias que teve ontem, as notícias que tem hoje, as notícias que vão ter amanhã, essa semana, na próxima semana, ou até mesmo em alguma data personalizada que vocês queiram ver, tá? Mas o intuito aqui é a gente analisar as notícias que vai ter no dia, né? Ou no máximo amanhã, vai ser o dia que a gente vai operar, certo? Então, todos os dias eu recomendo que vocês venham aqui no site da Invest, né? Coloquem um calendário econômico lá no navegador e acessem o primeiro link, tá? Vambora! Como é que vocês vão estar analisando as notícias aqui, galera, tá? Descendo um pouco para baixo, eu vou deixar o meu filtro aqui aplicado para hoje, tá? Descendo um pouquinho mais para baixo, ele vai mostrar aqui, ó, nessa primeira coluna, os horários que vai ter a notícia, que vai sair algum tipo de notícia. Aqui na próxima coluna ele vai mostrar qual é a paridade, né? Qual a moeda que vai sair a notícia, seja no euro, seja no dólar, seja no GBP e por aí vai, tá? Então ele mostra aqui a moeda na segunda coluna. Na terceira coluna, galera, mostra qual que vai ser o evento econômico que vai acontecer, ou qual que vai ser a notícia que vai acontecer naquele determinado horário, tá? E aqui, a próxima coluna vai ser a importância que essa notícia vai ter no gráfico, tá? Que eu já vou chegar lá e já vou explicar para vocês a respeito disso, tá? Mas basicamente, então, o que eu recomendo vocês fazerem? Todos os dias, antes de vocês operarem, vocês vêm aqui no site da Investing, abre o calendário e dão uma olhada nas notícias que vai ter no dia. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero saber as notícias que vão ter, que teriam hoje, ou vamos pegar amanhã como exemplo aqui, ó. Vou filtrar para amanhã, tá? Amanhã vai ser dia 17 de dezembro, tá? Então vim aqui, ó, filtrei para amanhã. Vamos imaginar que eu quero operar na parte da manhã. Vamos dar uma olhada como é que vai estar o gráfico na parte da manhã. Vamos imaginar aqui que eu quero operar a partir das 8 da manhã. Ó, eu descendo aqui embaixo, eu consigo observar que às 7 da manhã vai ter diversas notícias no par de moeda que tem euro, tá vendo? Ó, às 7 horas da manhã vai ter várias notícias nos pares de moedas que tem euro, tá? Descendo um pouco mais, às 8 da manhã tem notícia nos pares de moedas que tem GBP. Descendo um pouco mais, às 9 da manhã começam as notícias no USD, que é o dólar, né? O dólar americano. Galera, agora falando um pouco sobre a importância que são essas estrelinhas que tem aqui do lado, tá? Sempre quando tiver uma estrela do lado da notícia, que nem esse caso aqui, ó, quando tiver uma estrelinha do lado da notícia que vai ter no par de moeda, é pouca relevância essa notícia no gráfico. Então, ou seja, essa notícia não vai impactar tanto no gráfico, o gráfico não vai ficar muito volátil, tá? Duas estrelinhas, vocês já tem que ficar um pouco mais atentos aí, porque o gráfico tende a dar uma mexida, já tende a dar uma bagunçada no decorrer, né, nesse horário que vai sair a notícia aqui. Já, galera, quando tiver três estrelas, aí eu recomendo vocês não operarem nesse horário, porque três estrelas representa que o gráfico vai estar com uma volatilidade muito alta. Então eu particularmente prefiro ficar fora desse horário aqui, ó. Por exemplo, amanhã às 7 horas da manhã vai ter uma notícia de três estrelas nos ativos que tem euro. Ou seja, então às 7 da manhã eu particularmente prefiro ficar de fora do mercado, esperar aqui até às 8 e pouco da manhã, por aí, passar essa notícia aqui de três estrelas, né? E aí voltar um pouco mais tarde aí para voltar a operar, tá? Então leve muito em consideração o horário que vai ter aqui do lado na primeira coluna, o par de moeda e a importância, ou seja, as estrelinhas, tá? Descendo aqui embaixo, ó, vocês conseguem ver aqui, ó, que eu acabei de falar isso sobre as estrelas, ó. Uma estrelinha, volatilidade baixa. Duas estrelas, volatilidade esperada moderada. E três estrelas, volatilidade esperada alta, tá? Então, dessa forma que vocês vão estar analisando as notícias do gráfico, tá? Recomendo todos os dias vocês abrirem o calendário, vem aqui dar uma olhada,
no horário, no par de moeda e na importância aqui que vai ter essa notícia. Caso tenha só uma estrelinha, dá para operar. Caso tenha duas estrelas, você já tem que ficar um pouco mais ligado. E já quando tiver três estrelas, eu recomendo vocês ficarem fora desse horário aqui. Por exemplo, amanhã, meio-dia e meio, vai ter uma notícia de três estrelas aqui no par de moeda do dólar. Ó. Todos os pares de moedas que tiverem um USD. Então, amanhã, meio-dia e meio, vai ser um horário bem ruim para estar operando, tá? Tem gente que opera notícia, tá? Tem gente que consegue operar notícia aí, mas isso é assunto para um outro vídeo aí que eu vou trazer para vocês, tá? Mas é dessa forma que vocês vão estar abrindo o calendário aqui, acessando todos os dias. Eu, particularmente, abro o calendário todo dia aqui e vou dando uma olhada nos horários e nas notícias que vai ter. Caso tenha só uma estrela, tá tranquilo. Duas estrelas a gente já tem que ter um pouco de atenção. E três estrelas aqui, ó, que é esse caso aqui, eu particularmente já fico fora. Espero aí passar uma meia hora, uma hora. Depois dessa notícia aí eu volto a abrir o gráfico e dar uma operada. Beleza? É desse jeito que vocês vão analisar o calendário aqui e tá aprendendo mais sobre as notícias. Beleza? Tamo junto e até a próxima.